bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início à nossa aula de hoje a respeito das provas no processo penal. E na aula passada nós havíamos desenhado uma espécie de teoria geral da prova no processo, com a finalidade de trazer os principais conceitos. E é uma forma que nós utilizamos e que apresenta a disciplina de uma maneira bastante ampla e que nos permite agora ingressar nas provas específicas do processo penal de uma maneira mais tranquila, visto que as regras gerais já estão colocadas ali. Então eu convido vocês a assistirem o vídeo, quem ainda não assistiu, que está disponibilizado no nosso canal no YouTube, e que possibilita ali uma visão bem ampla da teoria das provas. É uma disciplina importantíssima, ela é central no processo penal, como eu mencionava na aula passada, a atividade das partes no processo penal é uma atividade probatória, portanto, uma atividade extremamente prática, mas que possui regras teóricas muito bem definidas pelo Código de Processo Penal. Daí a importância de que vocês dominem a teoria das provas, porque vocês aplicarão com muita intensidade na prática do cotidiano de vocês esses conceitos, essas teorias, esse óculos, essa lente teórica que o CPP nos coloca a respeito de matéria probatória. Então, hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês das provas em espécie. Eu vou começar aqui compartilhando a nossa tela, o nosso tradicional roteiro, né, para que fique mais fácil de vocês acompanharem. Só confirmem para mim que vocês já conseguem visualizá-lo. Sim, professor. Muito bem. Qualquer coisa, se ele desaparecer por algum motivo, vocês me avisem que aí eu não estou vendo vocês. Então é importante que vocês falem, tá? Porque vocês sabem que eu fico aqui com o roteiro aberto para mim, né? Senão não aparece para vocês. É a regrinha que o Skype coloca. Então aí vocês me avisem pelo áudio se ele desaparecer. Dito tudo isso, eu gostaria de começar pelaquela que é a prova mais, digamos, importante no processo penal. É claro que eu não estou querendo criar aqui uma hierarquia probatória. Não é essa a intenção. Todas as evidências, todos os elementos de prova no processo penal são importantes e possuirão pesos bastante específicos conforme o caso concreto. Lembrem-se que na última aula eu mencionava que a regra para avaliação da prova dentro do processo é que a prova ela encontre apoio em outros elementos de prova. Ou seja, uma prova ela nunca é analisada isoladamente. Uma prova isolada do conjunto probatório, ela não é uma prova. Ela não tem efeitos probatórios fortes dentro do processo. Eu posso considerar uma prova como sendo forte na medida em que ela encontra apoio em outros elementos probatórios, em que há uma homogeneidade da cadeia probatória. Se essa homogeneidade não se constitui, se os elementos ficam dispersos, se cada elemento de prova conta uma história isolada da história que conta outro elemento de prova, então eu não tenho uma prova. Muito pelo contrário, eu tenho uma anarquia probatória que levará muito provavelmente a uma absolvição por falta de provas do acusado. Então, ou a prova é homogênea, ou uma prova se concatena na outra, ou uma prova se apoia na outra, ou eu tenho provas isoladas que contam histórias isoladas e que, portanto, levarão à absolvição por falta de provas. Então, toda prova é importante, toda prova é fundamental. Mas o Código de Processo Penal, por uma razão política, erige a materialidade como sendo a prova das provas. E eu digo a prova das provas porque o artigo 158 do Código de Processo Penal diz abertamente que a prova de materialidade é indispensável. Se vocês abrirem lá os seus códigos, vocês lerão ipsis literis. Vejam,
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Eu sustentei na aula passada a tese de que os delitos podem deixar vestígios. E se esses vestígios eles podem ser detectados, haverá necessidade da prova da materialidade. Seja essa materialidade direta ou seja essa materialidade indireta, que nós vamos ver aqui hoje. Mas essa prova ela tem que existir, ela tem que estar presente no processo. E, portanto, se o Código de Processo Penal faz essa exigência, nós estaríamos aqui diante de uma prova legal, de uma exigência taxativa. Ou eu tenho a prova da materialidade e posso e abro a possibilidade de uma condenação, ou eu não tenho a prova da materialidade e, portanto, eu devo absolver o réu, porque eu não tenho elementos que comprovem a existência do fato no mundo da vida. Então, por isso, para mim, pelo menos, a materialidade ela deve ser considerada a prova das provas, porque ela é a prova que demonstra a existência do fato. Sem que eu demonstre a existência do fato, não há que se falar em outras coisas. Não há que se falar em se o fato é típico ou atípico. Se eu não tenho nem prova da existência do fato, eu vou debater tipicidade. Sem a prova da existência do fato, eu vou debater antijuridicidade, vou debater culpabilidade, vou debater autoria. Tudo isso cai por terra. Então, o primeiro ponto é: o fato existiu ou não existiu? Ou, se existiu, existem provas dentro do processo que demonstrem essa existência? Daí vocês podem perceber que a materialidade ela assume um papel primário no processo penal. Então, falemos um pouco a respeito dela, né? Ela é trabalhada, inclusive, pelo Código de Processo Penal e pela doutrina como sinônimo, né, materialidade e corpo de delito. Nós estaríamos falando aí praticamente da mesma coisa, né? Então, eu divido assim, que a materialidade é o conjunto das evidências materiais que demonstram a existência do fato criminoso. Vejam, o artigo 386, inciso 1 do CPP, ele diz que o juiz deverá absolver o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, né, o fundamento na parte dispositiva, quando reconhecer a inexistência do fato. E no inciso 2, quando não houver prova da existência do fato. Então, eu sempre faço uma brincadeira. O juiz reconhece a inexistência do fato quando alguém está sendo acusado por homicídio, por exemplo, e o cadáver aparece vivo. Acharam que ele tinha morrido, mas ele aparece vivo. É o caso clássico dos irmãos Naves, que foram condenados pelo homicídio do primo, lá em Minas Gerais, e passados 15 anos de cumprimento da pena, com eles presos em regime fechado, inclusive, não é? Aparece o primo, que estaria morto, vivo na cidade. Ou seja, eles haviam sido acusados injustamente por um delito que não aconteceu. E foram condenados sem a prova da materialidade, sem o corpo do morto, que provaria a existência do crime. Então, nesse caso, se o morto aparece vivo, nós temos aí a prova que o fato não existiu. Ou nós poderíamos ter mas talvez esse corpo da vítima desaparecesse de tal maneira que ele não pudesse ser encontrado, não pudesse ser periciado. E embora esse crime tivesse acontecido no mundo da vida, eu não teria a prova da existência. E aí, nesse caso, também deveria ser absolvido o réu por força do artigo 386.2 do CPP. Não existe prova da existência do fato. Então, repito, materialidade é um conjunto de evidências materiais que demonstram a existência do fato criminoso. E que aqui eu vou trabalhar como sinônimo de corpo de delito. O João Mendes Júnior, que era um processualista penal clássico da nossa matéria, dizia que o corpo de delito ou materialidade é o conjunto de elementos sensíveis do fato criminoso. O Farinácio, que era um glosador, dizia que é o conjunto de vestígios materiais deixados pelo crime. O nosso Código de Processo Penal, agora com a reforma inserida pelo pacote anticrime, diz no seu artigo 158A que vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente.
constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Então vejam, vestígio é todo objeto ou material, qualquer coisa da vida, qualquer coisa que sobre, que reste, que fique de um crime. Não é? Então, no homicídio, eu terei como principal vestígio da prática do homicídio o cadáver. Mas o cadáver não é o único vestígio dessa prática. Um homicídio deixa sangue, deixa copos quebrados, deixa fios de cabelo, deixa impressões digitais. Ou seja, na cena do crime eu vou encontrar um conjunto de elementos, não é, que podem ser visíveis a olho nu, ou mesmo pelo microscópio, ou por reagentes químicos, ou latentes. Estão invisíveis, mas podem ser revelados pela ciência, né? E que serão constatados e recolhidos para a prova de uma infração penal. Então, tudo isso é corpo de delito. Quero deixar claro aqui, o corpo de delito no crime de homicídio não é o cadáver, tá? Isso tem que ficar claro. O cadáver é a principal prova do crime de homicídio. É um dos vestígios que ele deixa, o principal, com certeza, mas não é o único. Então, corpo de delito deve ser compreendido como o conjunto, a totalidade que pôde ser observada dos vestígios que foram deixados pelo crime praticado. Esse conjunto de elementos contará a história do delito, contará a história de como ele aconteceu. E é por isso que é importante que eles sejam visualizados, que eles sejam isolados, que eles sejam fotografados mentalmente, que eles sejam traduzidos experts para uma linguagem científica, de modo que nós, que não temos conhecimentos científicos na área, possamos compreender o que aconteceu. E aí, claro, entrarão físicos, químicos, médicos, psicólogos, ou seja, todas as áreas do conhecimento científico que vocês possam imaginar poderão estar atuando para a confecção de laudos periciais que tentem traduzir em linguagem científica o que pôde ser observado no mundo da vida, né? É muito importante que vocês tenham aqui clareza da diferença entre objeto jurídico e objeto material, para diferenciar tudo isso que eu estou falando. Tá? O objeto jurídico de um crime é sempre o seu bem juridicamente tutelado. Ele é abstrato, a vida, o patrimônio. O objeto material é o suporte, onde se concretiza, onde se corporifica o bem juridicamente tutelado. Então, se eu falo, por exemplo, que a vida é o bem juridicamente tutelado no crime de homicídio, eu me pergunto, e qual é o corpus? Qual é o objeto material em que a vida acontece? O corpo vivo. Então, quando eu encontro um corpo morto, cravejado de balas, eu tenho ali a prova, né, eu tenho o objeto material que concretiza a prática de um homicídio, a prática de um delito. No crime de furto, o furto tutela o patrimônio, mas num furto específico eu teria uma bicicleta furtada. Essa bicicleta é o bem material que corporifica o patrimônio daquele sujeito, né? Então tenhamos claro, corpo de delito é um conjunto de vestígios. Eu não posso confundir o corpo do delito com o exame do corpo de delito. Exame de corpo de delito é perícia. Então, uma coisa são os vestígios que estão no mundo físico, né? Eu chego a uma cena de crime e lá está colocado um conjunto de vestígios, como eu mencionei para vocês. Os vestígios, eles vão as impressões digitais, os copos quebrados, os livros desarrumados na estante, a comida caída ao chão, o esperma no ralo do banheiro, fios de cabelo deixados ao chão, sangue na parede. Ou seja, vocês podem imaginar uma cena de delito, uma cena de crime. Né? E o cadáver desapareceu, talvez, o cadáver não está lá.
para deixar mais misteriosa a situação, né? Essa cena de crime que está no mundo da vida, eu não tenho como anexar isso ao processo. Eu não tenho como trazer esse mundo da vida para o processo. E é por isso que eu chamo os experts, os cientistas, as pessoas que possuem conhecimento específico na área, para que façam um exame do corpo de delito, ou seja, a perícia. Então eu chamarei o químico, eu chamarei o físico, eu chamarei o médico, eu chamarei o psicólogo, eu chamarei o psiquiatra, eu chamarei as pessoas que possuem conhecimentos científicos e que podem traduzir esses elementos, esse corpo de delito, esses vestígios, para uma linguagem científica. Uma linguagem científica que vai se transformar num laudo. E o que é um laudo? Um laudo é uma opinião. Vejam, não é porque o sujeito tem conhecimento científico na área que ele é o portador da verdade, que ele é o dono da verdade. Os médicos erram, os químicos erram, os físicos erram. Qualquer cientista pode errar. E é por isso que muitas vezes surgem laudos periciais contraditórios, com opiniões diferentes, né? E que serão contrapostos dentro do processo. Até nisso a dúvida surge. Então, o exame de corpo de delito, a perícia, ela não é uma prova da verdade. Ela é apenas uma interpretação do corpo de delito. Uma interpretação do corpo de delito. Uma interpretação possível do corpo de delito. Aliás, no Brasil já houve muito debate a respeito disso, porque, inclusive, alguns médicos legistas no Brasil se tornaram famosos em casos escandalosos, não é? De perícias compradas, de perícias manipuladas, de erros crassos em perícias. Mas tenhamos claro, portanto, que o corpo de delito é uma coisa, o exame de corpo de delito é outra, é um relato. Não é? É um relato científico. Um relato científico que deve ser realizado por experts, ou expertos com X. Não é? E que não é prova de verdade, mas que é uma tradução possível do que pode ter acontecido diante de evidências deixadas. Em filme norte-americano, a gente vê lá o FBI chegando, a CIA chegando, não é? E é tudo muito romantizado, muito científico. No Brasil, infelizmente, as provas científicas não são feitas no cotidiano com tanta maestria. Bom, para deixar claro para vocês, né? No Brasil existe uma coisa meio elitista, né? Quando o crime se torna famoso, da mídia, né, aparece na televisão, aparece uma polícia judiciária no Brasil que parece digna de filme norte-americano. Aparecem os melhores legistas, aparecem os melhores peritos, aparecem as melhores situações. Mas no grosso do dia a dia, quando os casos não são midiáticos, quando os casos não ganham visibilidade, as perícias são feitas de maneira muito superficial. Muito superficial. E é por isso que nós, advogados, contestamos muitas vezes a própria fundamentação da perícia, a sua própria validade. Né? Vejam vocês, e eu coloco claro aí, que o laudo, o exame pericial, o laudo, ele é uma peça técnica. E como peça técnica que ele deve ser fundamentado. Vocês podem ir acompanhando ali os artigos que eu deixei para que vocês façam a consulta posteriormente, mas um laudo pericial é uma peça identificada, não é? Com uma sentença. Na sentença eu não preciso ter ali o relatório, a fundamentação, o dispositivo, não é? Eu tenho partes que estruturam a sentença e que lhe conferem legitimidade. Um laudo pericial da mesma maneira. O laudo pericial tem que apresentar, é uma peça científica, ele tem que apresentar o seu objeto. Qual o objeto analisado? Quais suas características? Quais as suas dimensões? Quais as suas categorizações? Quais as suas conceitualizações?
quais foram os métodos científicos que eu apliquei para fazer a análise dos dados, quais foram os resultados obtidos com a análise desse material, ou seja, tem que ser fundamentado. Um laudo pericial que não seja fundamentado, ele deverá ser considerado nulo pelo magistrado. Caberá a vocês, advogados e advogadas, promotores e promotoras, sustentar que um laudo pericial carece de fundamentação, que ele deve ser anulado porque não traz elementos mínimos para a sua caracterização. Eu me lembro uma vez que defendendo um rapaz que havia sido preso com algumas pedrinhas, ainda na Lei 6369 de 76, né? Quando o crime de porte para uso o porte de substância tóxica para uso próprio ainda era criminalizado de uma maneira bastante exagerada no nosso ordenamento. E aquele rapaz havia sido preso com algumas pequenas pedrinhas de crack, ficou preso, né? Ficou preso. Eu o defendi. E o laudo pericial era um laudo pericial, era uma folha de papel muito mal feita, sem timbre, escrito apenas laudo. E abaixo escrito positivo para benzoilmetilecognina, ponto. E assinado por um perito. Naquela época, inclusive, o Código de Processo Penal exigia 2 peritos. Hoje ele exige apenas um. Ou seja, o laudo pericial estava cheio de nulidades. Primeiramente, ele não dizia qual era o objeto que havia sido analisado, ele não dizia quais eram os métodos químicos utilizados no exame toxicológico, ele apenas dizia que era positivo para benzoilmetilecognina, que é o princípio ativo da cocaína, e assinado por um perito só. Um laudo pericial que estava completamente nulo. E abaixo se colocava ainda ali em nota de rodapé que todo o material apreendido com o réu havia sido utilizado na perícia. E eu fiquei muito feliz, não é? Diante dessa situação, porque, claro, se o laudo era nulo e se o material havia sido totalmente utilizado na realização daquela perícia nula, então estava totalmente sem provas o processo e não poderia ser feito de nenhuma maneira. E foi o que aconteceu, o réu acabou sendo absolvido por falta de prova da materialidade. Né? Então o laudo tem que ser fundamentado, e muito bem fundamentado. Como eu mencionei para vocês, o laudo, o exame de corpo de delito é indispensável, tá? É indispensável, ele tem que vir ao processo. Um réu não pode ser condenado sem o exame de corpo de delito, porque o exame de corpo de delito prova materialidade, e é uma prova legal, é uma prova taxativa, ela tem que vir ao processo. Por isso que eu digo que a materialidade é a rainha das provas aqui no processo penal. O motivo histórico eu já mencionei, não é? Existem muitos casos de erro judiciário, eu citei aqui o caso dos irmãos Naves, que foram condenados pela morte do primo e o primo apareceu vivo. E é por isso que nós exigimos taxativamente a prova do crime, né, a prova material do delito, para que não hajam aí injustiça. Não haja injustiça no caso concreto. Olha, dizer que é indispensável e não impor uma sanção não teria efeito nenhum. Então vocês perguntariam, quais são as consequências práticas do desrespeito à indispensabilidade do exame de corpo de delito? Eu diria assim para vocês. O Código de Processo Penal possibilita 2 saídas. Tá? Se o laudo de exame de corpo de delito pode ser realizado e não foi realizado por desídia, então haverá nulidade processual, prevista lá no artigo 564, 3b do CPP. O juiz não pode receber a denúncia ou a queixa-crime sem o exame de corpo de delito. Não pode. Se o juiz recebeu a denúncia e tramitou o procedimento sem o exame de corpo de delito, e o exame de corpo de delito ele foi juntado aos autos somente antes de ser proferida a sentença,
todos os atos realizados pelo magistrado antes da juntada do exame de corpo de delito devem ser considerados nulos. Então, o artigo 564.3b do CPP me possibilita essa anulação de atos processuais por falta de perícia. Agora, eu estou aqui mencionando uma circunstância onde a perícia ainda pode ser realizada. Ainda pode. Agora, existirão situações em que a perícia não pode mais ser realizada. Imaginem vocês que uma pessoa tenha sido morta, não é? A causa da morte ela não tenha deixado gravado nenhum tipo de vestígio nas partes duras do corpo, nos ossos, apenas nas partes moles, e o cadáver se consumiu. O cadáver se consumiu. De modo que quando eu realizo a exumação, eu tenho apenas um esqueleto. Nesse esqueleto não há qualquer marca de bala ou marca de facada ou nenhum vestígio deixado pela infração, e eu perdi as partes moles do corpo, de modo que uma perícia médico-legal não consegue mais visualizar uma evidência de morte violenta. O que eu vou fazer nesse caso? Aí não é caso de nulidade, é caso de considerar que a perícia não foi realizada no momento oportuno, a materialidade se perdeu e, portanto, agora o réu deve ser absolvido com fundamento no 3862 do CPP, falta de prova da materialidade. Ou seja, se o exame de corpo de delito não for realizado, mas puder ser realizado ainda, anula-se o procedimento desde o momento em que ele deveria ter sido feito. Se a perícia não puder ser realizada, então eu encaminho o caso para absolvição por falta de prova da materialidade. Vejam, eu sempre ilustro com a situação do homicídio porque ela é a mais gritante. E aqui eu serei taxativo. Não se pode condenar um réu por um crime sem prova da materialidade. Não se pode condenar um réu por homicídio, portanto, sem o corpo da vítima. Vocês dirão para mim, perfeito, chegamos no local do delito, na cena do crime, tinha sangue, tinha todo tipo de vestígio. Tinha impressão digital, tinha a arma do crime, tinha bastante sangue, mas o cadáver não estava lá. O cadáver não estava lá. Então eu tenho vestígios que me fazem deduzir que um ato violento aconteceu, mas que não provam diretamente a existência do homicídio. Não, porque eu não tenho o cadáver. Sem o cadáver, eu não posso condenar o réu por crime de homicídio. Eu sempre faço um sujeito que foi até a delegacia e disse para o delegado: seu delegado, eu acabei de matar a minha esposa, esquartejei o seu corpo e joguei no rio. A polícia deve comparecer até o local para tentar fazer a verificação. Então comparece na residência do sujeito, vestígio. Comparece até o rio, tenta encontrar algum vestígio e não encontra nada, porque os peixes comeram todo o cadáver. Nada é encontrado. Mas o sujeito confessou. Ele disse, eu matei. E daí? A confissão, ela não faz prova de materialidade. A confissão faz prova de autoria. O sujeito está confessando ser autor de uma infração. Mas o Código de Processo Penal exige prova de materialidade, que é diferente de prova de autoria. Então, mesmo tendo confessado aquele delito, esse sujeito não será preso em flagrante delito ou por qualquer outra ordem fundamentada de autoridade competente, porque falta a prova da existência do crime. Ele pode estar mentindo. Ele pode estar mentindo. Pode não ter o caso acontecido. Então, para que eu condene uma pessoa por um crime material, um crime que deixa vestígio, é indispensável a prova da materialidade. Isso faz
perguntar quais são as espécies de materialidade que podem levar a essa prova. Vejam, esse é um ponto delicado da matéria. Nós dizemos que a materialidade ela pode ser provada diretamente ou ela pode ser provada indiretamente. Veja, o Código de Processo Penal ele é muito claro nesse sentido. Eu vou fazer novamente a leitura. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então agora eu devo me perguntar, o que é exame de corpo de delito direto e o que é exame de corpo de delito indireto? O corpo de delito direto é o exame pericial realizado sobre o principal vestígio do delito. Então, no caso do homicídio, o exame cadavérico. O exame cadavérico é o exame de corpo de delito direto. É aquilo que prova o homicídio, é o corpo da vítima. É a existência principal de um crime de homicídio. Mas, nem sempre nós poderemos realizar esse exame de corpo de delito direto. E por quê? Porque o corpo pode ter desaparecido. O Código de Processo Penal é muito claro em não podendo ser realizado o exame de corpo de delito direto. E somente nessa hipótese. Não é por conveniência da polícia, não é porque era difícil. Ah, o cadáver ele está no fundo do mar, então, poxa, é difícil de encontrá-lo. Então vamos fazer aqui um exame de corpo de delito indireto. Não, não. Se o corpo de delito pode ser alcançado diretamente, ele tem que ser realizado. Somente após esgotarem todas as possibilidades de provar diretamente um fato criminoso é que eu devo recorrer à prova indireta. E a prova indireta é a prova testemunhal. Testemunhal. Vejam, não é a confissão do réu. Já falei e volto a repetir. A confissão do acusado faz prova de autoria. Jamais pode fazer prova de materialidade. O artigo 158, aqui ao final, diz claramente: não podendo supri-lo a confissão do acusado. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. E por quê? Porque na história do processo penal se levavam acusados até uma delegacia, se torturavam esses acusados para que eles confessassem e houvesse a dispensa do exame de corpo de delito, porque a confissão era considerada a rainha das provas naquele momento. Então, se o sujeito confessou, não precisa procurar prova nenhuma mais, condene. Então, nós temos aqui uma cláusula que é para evitar a tortura. Para evitar a tortura. O sujeito pode ter confessado, mas sem a prova material do delito, ele não poderá ser condenado. Então, se o cadáver não puder ser encontrado, eu admito a prova testemunhal. Qualquer prova testemunhal, uma prova testemunhal crível, né? Uma prova testemunhal que encontre fundamento nos autos. Lembrem do caso lá do goleiro Bruno, que foi acusado de matar a Elisa Samúdio. O cadáver da Elisa Samúdio jamais foi encontrado. Jamais. Mas havia uma prova testemunhal de um corréu que havia praticado o delito conjuntamente e que contou a história em riqueza de detalhes. Testemunho esse que foi considerado crível naquele momento pelo Poder Judiciário. E então, embora eu não tivesse o cadáver, eu tinha uma prova testemunhal válida. Mas se eu não tenho nem o cadáver, nem o exame de corpo de delito direto, nem uma prova testemunhal que possa dizer, que possa testemunhar a existência do fato, então eu estou diante de um limbo, eu estou diante de uma lacuna, eu estou diante de uma situação de falta de prova. E eu sei
que em processo penal a falta de prova deve levar à absolvição do réu. Então, vejam, eu coloco aqui, não é? Já falei, confissão, jamais fará prova de materialidade. Como eu mencionei na aula passada, a própria confissão faz prova imperfeita de autoria. Diferente do processo civil, onde a confissão ela torna incontroversos os fatos. No processo penal, o fato não se torna incontroverso pela confissão, jamais. Né? Bom, autoria da perícia. Hoje, o Código de Processo Penal exige apenas um perito, até recentemente exigia 2, foi reformado para exigir apenas 1. Esse perito é um perito oficial, geralmente ele é um servidor público, que prestou concurso para a função, então é um médico legista, é um perito do IGP, é alguém que foi concursado para essa atividade, que recebe salário ou vencimento governamental para fazer isso. Mas, se houver ausência de perito oficial, talvez o Estado de Santa Catarina não tenha lá um perito específico numa disciplina científica muito específica, talvez, por exemplo, genética. Então, aí nesses casos, onde eu precise de um perito muito específico, eu poderei, então, nomear nos autos um perito não oficial. Um profissional com conhecimento do fato e que prestará compromisso de dizer a verdade nos autos e que prestará uma perícia não oficial, mas que terá validade porque o sujeito ele presta compromisso de dizer a verdade. Esse compromisso ele só é prestado pelos peritos não oficiais. Tá? Se o perito é oficial, ele não precisa fazer compromisso. Ele já o dever de dizer a verdade já é decorrente da sua própria profissão, já é decorrente do fato dele ser um servidor público contratado pelo Estado para realizar perícias. O número de peritos eu já mencionei. Poderá surgir divergência entre os peritos? Claro, claro. Eu disse agora há pouco para vocês, a perícia não é prova da verdade, a perícia é uma opinião sobre um vestígio. E é normal que surjam divergências entre peritos. O perito, ele é nomeado pelo juiz para atuar no caso, ou pelo delegado para atuar no caso específico, seja na ação penal ou no inquérito. Agora, o Código de Processo Penal admite os assistentes técnicos contratados pelas partes. O Ministério Público poderá trazer um assistente técnico para contrapor a perícia oficial? Claro. O réu poderá trazer um assistente técnico para contrapor a perícia oficial? Claro. Sem dúvida. Existirão contraposições e o magistrado deverá analisar essas contraposições dentro dos autos de uma maneira holística, a partir da totalidade, a partir das provas que estão colocadas. Poderão atuar muitos peritos dentro do processo, oficiais inclusive. Eu precisei de um químico, de um físico, de um médico, só que as opiniões que foram dadas por esses profissionais são divergentes. Então, o médico legista realizou o exame cadavérico e apontou como possível causa da morte um certo ato. Mas eu também tive um outro exame realizado por um geneticista que me deu como causa da morte provável um outro fato. Vejam, então as divergências entre peritos, elas existirão. De qualquer maneira, divergentes ou não, todos os laudos deverão compor o processo. E o magistrado é o peritus peritorum. O juiz ele deverá analisar o conjunto probatório. E ele julgará a causa conforme as provas se autossustentem, como eu mencionei aqui no início dessa aula. Se uma perícia ela está isolada nos autos, se ela conta uma história que se isola do conjunto probatório, ela deverá ser desconsiderada. A perícia ela será.
Vocês poderiam perguntar, qual vale mais, professor? E eu diria, vale mais aquela que se sustenta no conjunto probatório, aquela que é homogênea dentro do processo. Vejam, é essa que se sustenta. Porque a sucessão de perícias dentro do processo não anulam as anteriores. Jamais. Jamais. Elas são versões, versões de um mesmo fato. E o magistrado deverá analisar essas versões dentro desse conjunto probatório e verificar qual delas se coaduna com as outras provas. Com a prova testemunhal, com a fala do réu, com a fala da testemunha, ou seja, com o conjunto probatório. Em matéria de perícias, em matéria de vestígios, existe aí uma importante novidade no Código de Processo Penal, que é a cadeia de custódia, que foi inserida agora pelo pacote anticrime, tá? Que está lá no artigo 158b do CPP. Eu convidaria vocês a fazerem uma leitura atenta do 158b. Muito importante, porque a cadeia de custódia eu a defino como o conjunto dos procedimentos que devem ser realizados pelos peritos, e não apenas pelos peritos, mas por todos os sujeitos que são encarregados da coleta da prova para garantir a sua integridade jurídica e probatória. Eu disse para vocês agora há pouco que, em geral, no Brasil, as perícias são feitas de uma maneira muito amadora, né? Então, não é incomum que, quando a polícia chegue ao local do crime, o local do crime já tenha sido invadido por populares e os vestígios já tenham sido remexidos. Então, é importante que a polícia chegue a um local de crime, faça o isolamento, colha os vestígios e os isole de maneira a manter a sua carga probatória. Veja, sob pena desse vestígio se perder. A arma do crime foi encontrada na cena do crime. Mas várias pessoas pegaram sem luva aquela arma do crime. Ou seja, poxa, eu já tenho ali várias impressões digitais que maculam a possibilidade de encontrar uma que fosse determinante da autoria do delito. Então, uma arma do crime, ela deve ser custodiada, ela deve ser isolada no local do crime, ela deve ser devidamente embalada, ela deve ser devidamente levada à perícia, ela deve ser devidamente descartada posteriormente. A cadeia de custódia, portanto, são os procedimentos que o Código de Processo Penal estabelece para manter a integridade da prova material do início ao fim do processo. E por que isso é importante? Isso é importante para que eu possa refazer a perícia se for necessário. A ciência ela se caracteriza pela repetição, de modo que eu, expert, faça um laudo pericial, mas que outros profissionais possam fazer a mesma perícia sobre o mesmo objeto. Se esse objeto se perde, fica valendo a minha palavra, fica valendo a minha opinião. Então eu preciso custodiar esses objetos de maneira que a perícia possa ser refeita, que a perícia possa ser reobservada, que eu possa tirar a prova se for necessário. Sem uma cadeia de custódia bem feita, eu perco essa possibilidade, né, de realização. Bom, eu gostaria de mencionar aqui para vocês alguns laudos periciais que são os mais importantes, né? O laudo de necropsia ou exame cadavérico é um dos mais importantes em processo penal, claro, sempre ligado ao crime de homicídio, né? E busca constatar a causa mortis neste delito específico, não é? Vejam, a necropsia ou exame cadavérico, ela não é um atestado de óbito. O atestado de óbito é sempre um exame externo, um exame simples, né, onde o médico ele atesta que a morte aconteceu por determinado fato. A necropsia não. O exame cadavérico é um exame interno.
É a abertura do cadáver para que possamos determinar qual foi a causa violenta que ocasionou aquela morte. Então é muito diferente de um atestado de óbito. O nosso Código de Processo Penal exige que, depois de constatada a morte visual, né, a morte visual, enrijecimento cadavérico, os sinais aparentes da morte, que se aguarde 6 horas para que possa ser realizada, então, a necropsia. E por uma questão clássica, que é a morte aparente, ou catalepsia, né? O sujeito pode estar com uma morte falsa. Então, para evitar aí que o sujeito seja morto na perícia, então se exige um período aí, uma observação do cadáver por pelo menos 6 horas após a constatação visual da morte, né? O Código de Processo Penal, ele até permite, no artigo 162, parágrafo único, a dispensa da necropsia. Mas vejam, geralmente não é dispensado. E não é dispensado por quê? Não é dispensado porque uma morte ela pode aparentar ser uma coisa, mas ser outra. Então, vocês poderiam encontrar um cadáver esfaqueado, por exemplo. Um cadáver esfaqueado, um cadáver com uma faca cravada no peito. E vocês diriam para mim, simples, causa mortes, não é? Uma facada, uma hemorragia. Eu diria, calma, calma, calma. Nós não podemos dizer que a causa mortes deste sujeito foi a facada. Ele poderia já estar morto quando a faca foi cravejada no seu peito. Talvez eu esteja diante de uma simulação. A necropsia, ela será capaz de fazer uma visualização interna do cadáver e dizer se aquela facada foi realmente a causa mortis ou se aquele sujeito já estava morto. Se eu já tinha um cadáver e tive então uma tentativa de simulação. E isso tem efeitos jurídicos. Portanto, embora internamente vocês digam, está clara a morte de um sujeito, nem sempre essa causa é tão clara assim. E é por isso que, embora o Código de Processo Penal permita, em casos onde há evidências externas da morte, praticamente em todos os casos, a necropsia é realizada. A exumação, ela é o antônimo de inumar, né? O antônimo de inumar. Inumar é enterrar, exumar é desenterrar o cadáver sepultado para realizar um exame de necropsia que não foi realizado ou que foi realizado de uma maneira defeituosa. Vocês podem, talvez, o cadáver tenha sido enterrado porque não havia suspeita de uma morte violenta. Mas essa suspeita surgiu posteriormente. E então o cadáver é exumado para que se realize o exame pericial. Ou talvez as partes levantaram suspeitas de parcialidade ou suspeitas ou levantaram até mesmo a falta de fundamentação do laudo. E então o laudo precisa ser realizado por uma segunda vez. Então eu exumaria o cadáver. Nós não vamos fazer aqui a leitura dos artigos 163 a 166, são questões meramente administrativas de direito funerário, que estão estabelecidas no CPP. Mas vocês podem sempre requerer a exumação de um cadáver para a realização do exame pericial. O exame complementar. O exame complementar, eu preciso falar dele juntamente com o exame de lesão corporal. No crime de lesões corporais, artigo 129 do Código Penal, eu tenho lesões corporais leves, graves e gravíssimas. Mas eu nem sempre posso dizer que uma lesão é leve, grave ou gravíssima na primeira constatação. Eu preciso esperar um tempo para observar como progride aquela lesão para poder dizer se ela foi grave ou gravíssima.
a perda de uma função, uma perda total de uma função, ou apenas a debilidade de uma função, se o sujeito ficará mais de 30 dias sem poder exercer suas atividades habituais, eu não tenho como estabelecer na primeira perícia, veja, na perícia de lesões corporais, a gravidade da lesão. Então, em lesão corporal, sempre é realizada uma primeira perícia para a constatação da lesão corporal quando ela aconteceu e um exame complementar para verificar quais foram os efeitos daquela lesão, para que eu possa então definir a gravidade da lesão e dizer se eu estou diante de uma lesão corporal de natureza leve, grave ou gravíssima. Perfeito? Eu tenho muitos exames de corpo de delito. Cada crime terá o seu exame de corpo de delito específico. Então eu diria para vocês, exame sobre instrumentos do crime, facas, revólveres, espingardas, taco de beisebol, uma garrafa quebrada, um espeto de churrasqueira, um guarda-chuva. Eu já vi homicídios serem praticados com instrumentos os mais inusuais possíveis, com abajur, com uma lâmpada quebrada. Nossa, nós poderíamos aqui ficar falando horas a respeito disso. Então, todo instrumento de crime deve ser periciado. Agora, eu estou falando aqui muito do crime de homicídio, não é? Talvez aí o instrumento do crime tivesse sido, por exemplo, um automóvel, no crime de descaminho e contrabando. Então, se esse automóvel é um instrumento do crime, ele deve ser periciado. Exame sobre vestígios de incêndio criminoso, fala por si mesmo. Exame de gradação alcoólica, não é? Lembrando que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas eu tenho esse exame de gradação alcoólica e também poderíamos falar aqui também no exame toxicológico, para verificação se o sujeito está sob a substância de cocaína ou de outras substâncias consideradas proibidas pela nossa legislação. O exame cadavérico eu já mencionei, o exame sobre moeda falsa, não é? Exame muito comum, para que eu possa, inclusive, definir se eu estou diante de um crime de moeda falsa ou um crime de estelionato. Muito importante que ele seja realizado. Os exames de avaliação nos crimes patrimoniais. O exame merceológico nos crimes de contrabando e descaminho, que são os exames sobre mercadorias, para que eu possa definir se essa mercadoria, qual é a origem dessa mercadoria, se é uma mercadoria contrabandeada, se é uma mercadoria descaminhada. O exame toxicológico eu já mencionei, o exame grafotécnico, para que eu possa verificar, não é, se, por exemplo, no crime de falsidade documental, se o escrito foi lançado pelo punho subscritor de certa pessoa ou não. Não apenas na falsidade, por exemplo, uma assinatura num documento, num contrato, mas também a carta escrita pelo extorsionário no crime de extorsão mediante sequestro, para que eu possa talvez aí descobrir a autoria do delito. O exame de local, já falei bastante sobre ele. O exame documentoscópico, exame sobre documentos em geral, que é o exame para a verificação da falsidade documental. O exame de conjunção carnal, no crime de estupro, a verificação material da existência de um crime contra a liberdade sexual. Ou seja, cada delito, ele terá a sua própria perícia, conforme a sua própria natureza. E eu precisaria estar atento para que esta prova venha aos autos, para que eu não cometa uma injustiça de condenar um sujeito sem a prova da existência do fato. Sem a prova da existência no mundo da vida deste fato que aí sim, em existindo, nós vamos debater se ele é típico, se ele é antijurídico, se ele é culpável, quem é o seu autor, quem não é o seu autor. Mas a primeira coisa é provar a existência do fato. E a prova da materialidade, a prova da autoria, o corpo de delito é
o instrumental que eu preciso necessariamente trazer aos autos para comprovar essa existência. Bom, provado o corpo de delito, eu terei outras provas. E eu posso situá-los dentro dessas provas múltiplas que podem surgir dentro do processo. Vejam, o interrogatório, ele não é uma prova. Ele não é uma prova. O interrogatório é um ato realizado pelo magistrado com a finalidade de obter uma prova. Qual prova? A confissão. Porque o interrogatório é o ato realizado entre o juiz e o réu. Entre o juiz e o réu. O juiz interroga o réu. E interroga o réu para obter dele uma confissão. Ou, se não, pelo menos a confissão, elementos que possam esclarecer o fato, em direção à autoria ou se distanciando da autoria. Então, o interrogatório não é prova. O interrogatório é meio de prova, meio de obtenção de uma prova. Perfeito? Eu quero lembrá-los aqui que, e isso é muito importante, que a principal regra constitucional que vigora em matéria de interrogatório é o direito de permanecer calado, que está previsto no artigo 5º, inciso 62 da Constituição e também agora no artigo 186 e parágrafo único do CPP. Veja, direito de permanecer calado. O direito de permanecer calado, ele nos leva a uma pergunta. Não é? Vejam, um réu que seja interrogado por um juiz pode se utilizar do seu direito de permanecer calado. Poderá o juiz utilizar o silêncio do réu como fundamentação para condená-lo? Claro que não. Se a Constituição está dizendo que é um direito fundamental, o sujeito permanecer calado, o silêncio desse sujeito não pode ser utilizado como prova de incriminação. E aí surgiria uma pergunta muito interessante. O direito de permanecer calado engloba a mentira? Ou seja, o réu, ele pode mentir para o juiz sem ser punido por isso? E a resposta é sim. O direito de permanecer calado engloba o direito de mentir. Vejam. Nós poderíamos dizer aqui que a mentira se fundamenta tanto no direito de permanecer calado, como no princípio da ampla defesa. O sujeito ele pode contar o que ele quiser para o juiz, para se defender. Pode falar o que ele quiser. Ele não será punido por isso. Porque o seu estatuto é diferente do estatuto da testemunha. A testemunha, ela não pode mentir. A testemunha é obrigada a dizer o que sabe, pena de cometer o crime de falso testemunho. Mas o réu, meus caros, o réu, ele não está obrigado a falar a verdade. Ele pode calar e ele pode mentir. Simplesmente assim. Veja, simples assim. Ele não é obrigado a dizer a verdade. Não confundam o réu com a testemunha. Essa sim é obrigada a dizer a verdade. Quando que se interroga um réu? Ora, na delegacia, o investigado é intimado para ser interrogado pelo delegado, podendo ser indiciado ou não indiciado posteriormente. E, em juízo, a oportunidade hoje se dá na audiência de instrução e julgamento, quando o réu será ouvido pelo magistrado. Tá? É o momento onde o juiz faz perguntas ao réu, buscando entender como o fato aconteceu. Esse interrogatório, como eu mencionei, poderá ou não levar a uma confissão. Poderá o réu confessar.
Sim, eu sou o autor do fato. E poderá o réu negar. Não, eu não sou o autor do fato. Geralmente, quando ele admite a realização do fato, ele traz um motivo. Sim, fui eu, mas o fiz em legítima defesa. Sim, fui eu, mas o fiz em estado de necessidade. Traz uma justificativa. Vejam, aqui é muito importante, eu havia mencionado na aula passada, o Estatuto da Confissão no processo penal, ele é oposto ao Estatuto da Confissão no processo civil. E por quê? Porque durante muito tempo, na vigência do processo inquisitorial, a confissão foi considerada a rainha das provas. Então, o inquisidor, ele torturava o herege para dele obter uma confissão. Confessado o delito, estava autorizada a execução, estava autorizada a aplicação da pena. Quando a confissão é colocada como a principal prova dentro do processo penal, nós abrimos a possibilidade da arbitrariedade. Nós abrimos a possibilidade da tortura. A possibilidade da tortura. É por isso que o nosso Código de Processo Penal fez uma inversão. Ele diz que a materialidade é mais importante e não a confissão. A confissão, portanto, no processo civil, leva à incontrovérsia dos fatos. No processo penal, a confissão não leva à incontrovérsia dos fatos. Então, nós dizemos que a confissão não faz prova absoluta, que ela é retratável. Eu posso me retratar de uma confissão realizada anteriormente. Olha, lá na delegacia eu confessei, mas eu confessei pressionado pela polícia, ou torturado, ou sediciado. E, portanto, eu estou agora desmentindo o que eu falei ali atrás. Qual fala do acusado terá validade? A anterior ou a posterior? Eu não posso dar uma resposta por anterior e posterior. Terá mais validade aquela que se apoie no conjunto probatório. Aquela que encontra respaldo no conjunto probatório. Porque a retratação não anula a confissão anterior. São provas que foram trazidas aos autos e deverão ser analisadas dentro do conjunto probatório. Ela é divisível. O juiz pode considerar uma confissão apenas parcialmente, partes dela. Então o réu ele confessa e conta como ele praticou a infração. Mas o juiz considera que aquele conto de como ele praticou a infração não encontra respaldo no conjunto probatório e considera apenas a parte em que ele confessa o delito. E como eu já mencionei, relatividade de valor, né, já que a confissão não faz prova absoluta no processo penal. Muito pelo contrário. Na verdade, né, vamos considerar aqui, nada faz prova absoluta no processo penal. Nada, absolutamente nada. É por isso que eu, particularmente, nem falo mais em provas, eu falo em evidências. O processo penal ele nos traz um conjunto de evidências. E essas evidências elas devem ser analisadas conforme elas se amarrem umas às outras, para que eu possa construir a história do delito. Agora, prova absoluta, isso não existe. Nós estaríamos caindo aí no velho mito da verdade real, que já foi abolido do processo penal há muito tempo. Na época que nós falávamos numa verdade real, nós acreditávamos que haveria lá uma prova que iria revelar essa verdade. Hoje nós não acreditamos mais nisso. A verdade real não existe. O que existem são verdades convencionais, são verdades formais. E então eu tenho um conjunto de evidências que vão construindo essas verdades convencionais. Portanto, nenhuma prova faz prova absoluta. Uma outra prova muito importante também no processo penal são os testemunhos, claro.
E aqui nós diremos que as perguntas ao ofendido, à vítima, elas acabam aqui se aparentando muito aos testemunhos. Com a diferença, vejam vocês, que a testemunha, ela é obrigada a dizer a verdade, ela presta compromisso de dizer a verdade. O ofendido, a vítima, não presta compromisso de dizer a verdade, porque ele é interessado nos autos. Então, as perguntas ao ofendido, embora sejam importantes em processo penal, elas não têm o mesmo peso probatório que um testemunho, porque o testemunho é sempre, ou pelo menos pressupõe-se que o testemunho seja dado por uma pessoa imparcial, que não tenha interesse nos autos. Vejam aqui, testemunha é a pessoa desinteressada que presta depoimento sobre fatos que possui conhecimento, pertinentes e relevantes ao julgamento da causa. Seu valor probatório sempre foi posto no cadafalso. E por quê? Se dizia antigamente que a prova testemunhal era a prova, uma terminologia que eu não gosto, né? Eu acho ela misógina, mas eu vou citar aqui apenas por motivos históricos, né? Se dizia que ela era a prostituta das provas, né? Terminologia que eu acho bem feia, assim, horrível, na verdade, mas com todo o respeito que nós temos que ter para os profissionais do sexo, mas historicamente se dizia isso, né? E por quê? Porque a testemunha ela tem percepções subjetivas a respeito de um fato. Várias pessoas vendo o mesmo fato não interpretarão esse fato da mesma maneira. Não dá para acreditar que haverá uma objetividade. Todos que viram um fato contarão esse fato da mesma maneira. Só se o fato fosse algo de objetivo, que não fosse atravessado pela subjetividade. E isso não acontece. Muito pelo contrário. Os testemunhos são atravessados pela subjetividade. E atravessados pela subjetividade, naturalmente, eles serão contaminados por ela, né? Então, não se exige da testemunha que ela diga a verdade, porque a verdade não existe. Se espera da testemunha que ela diga o que viu com sinceridade. Vejam, que ela seja sincera. Olha, o que eu vi foi isso. O que eu vi foi isso. Eu vi acontecer isso. Não se espera da testemunha que ela interprete o fato, que ela nos conte uma interpretação. Olha, eu vi o fato e eu acho que foi em legítima defesa. Não. Não é papel da testemunha interpretar juridicamente o fato. Não. Esse papel cabe ao juiz. A testemunha ela não deve ficar dando interpretações sobre o fato. Ela deve apenas dizer com sinceridade o que ela viu, o que ela presenciou. Para mim isso é fundamental. Eu espero dela sinceridade, apenas. Apenas sinceridade. Qualquer pessoa que tenha visto um fato pode ser testemunha e que seja também maior, né? Que possa prestar compromisso de dizer a verdade, que tenha capacidade para ser testemunha. O testemunho é obrigatório, sem dúvida. Pena, inclusive, de prática do delito do 342 do Código Penal, o crime de falso testemunho. A pessoa é obrigada a dizer a verdade. Lembre-se que o crime de falso testemunho ele engloba mentir, calar ou negar a verdade. Então, pratica falso testemunho aquele que mente, aquele que diz sei, mas não vou falar, e aquele que diz não sei, em sabendo alguma coisa. Essas três situações estão englobadas pelo falso testemunho. As pessoas que tenham interesse na causa estão proibidas de depor. Também aquelas que conhecem o fato por motivação profissional. A testemunha, ela sempre será considerada aquele sujeito que presta o seu depoimento com o compromisso de dizer a verdade.
diferente do informante, e essa é uma questão muito importante. Vejam, se uma pessoa foi arrolada como testemunha pelo Ministério Público, chega na audiência de instrução e julgamento, o advogado do réu contradita essa testemunha. Contraditar uma testemunha é opor-lhe a pecha de desconfiança. Por exemplo, o advogado demonstra que ele tem interesse na causa, aquele sujeito, que ele é amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Se esse sujeito, se fica comprovado que essa pessoa tem interesse na causa, ela não poderá ser ouvida na qualidade de testemunha, mas ela deverá ser ouvida na qualidade de informante. Ela não é dispensada, ela é ouvida mesmo assim. Nós dizemos que um informante tem menos valor probatório que uma testemunha, na medida em que a testemunha, se mentir, poderá ser processada pelo falso testemunho. Um informante, por não prestar compromisso de dizer a verdade, não fica obrigado ao falso testemunho. Mas poderá a palavra de um informante ter mais peso probatório que de uma testemunha? Poderá, na circunstância em que o juiz visualize que o testemunho ele estava descolado dos autos, enquanto a informação trazida aos autos ela tinha concatenação com os outros elementos probatórios. Mas a diferença aqui é: testemunha presta compromisso, pratica crime de falso testemunho. Informante não presta compromisso, não pratica crime de falso testemunho. Então eu coloquei aqui: são informantes o ofendido, os parentes próximos do acusado, os parentes próximos do ofendido, os doentes, deficientes mentais e menores de 14 anos, e as pessoas contraditadas como suspeitas de parcialidade ou indignas de fé. O que é uma pessoa indigna de fé? Eu vou dar um exemplo aqui. O sujeito ele está sendo chamado como testemunha no processo, mas ele já foi condenado diversas vezes por falso testemunho. Ou seja, existem elementos que demonstram que esse sujeito é um mentiroso contumaz. Ele é indigno de fé, né? E, portanto, deverá aí ser ouvido apenas como um informante. Testemunha numerária é o nome que eu dou para aquela que foi regularmente arrolada pela acusação e pela defesa. São em número de 8 para cada réu e para cada fato no procedimento ordinário, e no sumário de culpa do tribunal do júri. 5 no procedimento sumário e no plenário do júri, e 3 no juizado especial criminal. O que importa? Esses números vocês reverão com o professor de processo penal 2. O que importa para mim é que vocês saibam que testemunha numerária é a que foi arrolada pela parte. E por quê? Porque no processo penal eu posso ter testemunhas do juízo, que são testemunhas não arroladas pelas partes. Essa contaminação que eu venho mencionando para vocês desde o início do sistema inquisitorial no processo penal brasileiro. Testemunhas do juízo são testemunhas não arroladas pelas partes. Testemunhas que foram chamadas ao processo pelo próprio juiz. A testemunha ela deverá ser intimada para comparecimento pessoal, embora ela possa ser levada pela parte também sem a intimação, né? O sistema de inquirição da testemunha é de inquirição direta, vejam, né? Direta, o que significa que as partes farão perguntas diretamente à testemunha. Então o juiz ele permite que o MP faça perguntas diretas para suas próprias testemunhas e, terminadas as perguntas do Ministério Público, o advogado do réu possa fazer perguntas diretamente à testemunha do Ministério Público. Depois inverte. Depois, o advogado do réu poderá fazer perguntas
para as testemunhas do acusado diretamente, e terminadas as suas perguntas, o Ministério Público fará perguntas também diretamente a ela, pelo princípio do contraditório. Não há aqui mediação do juiz. Lembrem-se que eu disse lá atrás que o interrogatório é um ato do juiz e do réu. Então é o juiz que interroga o réu. Aqui eu estou falando de testemunhas. Então não é o juiz que inquire a testemunha, são as partes que inquirem a testemunha. Isso não impede que o juiz, ao final, possa fazer perguntas para a testemunha. Mas o ato começa com a inquirição das testemunhas pelas partes. A condução coercitiva foi muito debatida durante toda a Operação Lava Jato no Brasil, porque se criou ali na Operação Lava Jato uma prática de conduzir réus para serem ouvidos em delegacias ou em juízo. E isso sempre foi considerado inconstitucional no Brasil. A Operação Lava Jato, sempre não, né? Desde 88. A Operação Lava Jato, ela havia, digamos, ressuscitado algo que já estava morto. A condução coercitiva, ela só deve existir, e isso está colocado tanto na Lei de Abuso de Autoridade, quanto nas decisões que o Supremo Tribunal Federal tomou nas ADPFs 395 e 444. Condução coercitiva só existe para testemunha e no caso dela ter sido previamente intimada a comparecer em juízo e não compareceu. Vejam. Uma testemunha foi intimada a comparecer em juízo e não compareceu. Ela poderá ser conduzida coercitivamente. Sem ser intimada previamente, não poderá ser conduzida coercitivamente. E jamais deveremos aplicar isso ao réu, ao acusado. E por quê? Gente, eu falei lá atrás, o réu está regulado pelo princípio do silêncio. Ele tem o direito de calar. Ele tem o direito de calar. Se ele tem o direito de calar, por que eu vou conduzir coercitivamente um réu à presença do juiz? Se ele pode simplesmente chegar lá e dizer: eu não quero falar nada, eu vou usar o meu direito ao silêncio. Já a testemunha não. A testemunha tem obrigação de falar. E é por isso que ela pode ser conduzida coercitivamente à presença do juiz para que testemunhe a respeito do fato que viu. Se eu arrolo uma testemunha na minha defesa prévia ou na minha denúncia, e esta testemunha não é encontrada, eu posso pedir a sua substituição, com fundamento no artigo 451 do CPC. Então, testemunhas arroladas e não encontradas podem ser substituídas. Intimidação em audiência. Vejam, às vezes, uma testemunha não quer falar porque na audiência está em presença do réu e fica intimidada com a presença do réu. Nesse caso, o artigo 217 do Código de Processo Penal permite que o juiz determine a retirada do réu da sala de audiência para que a testemunha fique mais à vontade em falar. Isso não importa a violação da ampla defesa e do contraditório, porque quem é retirado da sala de audiência é o réu, não o seu advogado. O advogado do acusado permanece para, inclusive, fazer perguntas a essa testemunha. Portanto, não há violação de ampla defesa e de contraditório. O estrangeiro precisa de um tradutor, alguém que conheça o seu idioma. O mudo, o surdo e o surdo-mudo precisarão também de pessoas habilitadas na linguagem de sinais para que possam fazer a tradução do que ele diz. Perfeito? Então, eu estou aqui diante da prova testemunhal. O reconhecimento. O que é o reconhecimento?
O reconhecimento, ele é um ato realizado sobre pessoas ou sobre coisas. Vejam, tá? Pessoas ou coisas são reconhecidas. Vocês já viram muito em filme onde várias pessoas são colocadas num paredão para que a vítima possa fazer o reconhecimento do agressor. Aquilo é um reconhecimento de pessoa. Mas eu posso fazer um reconhecimento também de coisas. Eu posso apresentar a uma vítima uma série de armas e perguntar se ela reconhece a arma do crime. O reconhecimento é uma prova muito contestada na jurisprudência, na doutrina, porque ela induz muitos erros. Muitos erros. Muitos erros judiciários foram praticados com o reconhecimento. A pessoa que foi vítima de uma infração penal, vocês têm que considerar que quem sofre uma violência, ela está um estado emocional de medo, de desespero, que priva momentaneamente a sua capacidade de fixação de imagens. Então, como reconhecer perfeitamente o meu agressor? E num país como o nosso, cravado por mazelas históricas, não é? Onde principalmente, e aqui eu quero mencionar, por exemplo, o racismo. O racismo. O sujeito que praticou o crime contra mim era um homem negro. E aí se monta um paredão de homens negros para um reconhecimento. Vejam as dificuldades que isso nos traz, não é? E as injustiças que podem surgir daí, inclusive por preconceito de raça. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Muito perigoso. E não foram raros os casos onde reconhecimentos equivocados levaram a erros judiciais. Não são raros. Então, o reconhecimento ele deve sempre ser feito com muita parcimônia, mas ele pode ser feito. Ele pode ser formal ou informal. Formal é quando se realiza um ato específico de reconhecimento. Vamos realizar uma audiência de reconhecimento na delegacia ou em juízo. Ou informal, quando ele é realizado durante um outro ato. Durante a ouvida da testemunha, durante a ouvida da vítima, se pergunta se ele reconhece o réu que está sentado na sala de audiência. Não foi realizado um ato específico de reconhecimento. Foi realizado de maneira informal dentro de outro ato e deverá ser baixado a termo, naturalmente, para que aquele ato tenha existência jurídica. A acariação é o confronto entre quaisquer pessoas que prestem declarações no processo, a fim de dirimir contradições entre os seus depoimentos. Então, todas as pessoas que podem falar dentro do processo podem ser acariadas. A acariação é o ato onde o magistrado coloca frente a frente, por exemplo, duas testemunhas ou dois corréus, para que eles tentem se contradizer, para que o magistrado possa tentar obter das contradições entre as falas contrapostas alguma coisa que revele como o fato aconteceu na realidade. Quem é o autor do fato, quem não é o autor do fato. Então a acariação ela pode ser solicitada pelas partes ou pode ser realizada pelo magistrado quando houver contradição das falas, dentro da crença de que acariadas elas revelarão alguma contradição que possa nos trazer aí um esclarecimento. Olha, eu já participei de muitas acariações na minha vida, como advogado criminal. Nunca vi uma dar certo. E por quê? Porque para que uma cariação dê certo, aquele que conduz a cariação precisa estar preparado em técnicas psicológicas de indução das falas.
que façam com que eles entrem em contradição e queiram falar. Não é raro, eu já vi muito na minha vida, acariações, onde as partes acariadas, elas dizem simplesmente, não, eu mantenho o meu depoimento anterior. Isso não foi uma cariação. Não foi uma cariação. Foi uma ratificação. Ratifico o meu depoimento anterior. Não teve acariação nenhuma. Então, o juiz ou o delegado que fizerem uma cariação precisam ter conhecimento psicológico, procedimental, para que eles possam induzir uma cariação com, digamos, com efeitos. Senão, nós faremos um ato que não terá qualquer efeito dentro do processo penal. Em matéria de documentos, os documentos são importantíssimos como provas no processo penal. O que é mais importante de mencionar aqui, e que eu quero que vocês gravem, os documentos podem ser produzidos no processo penal em qualquer momento. E por que eu digo isso? Porque no processo civil existe aquela regra que o autor, quando apresenta a sua petição inicial, ele deve fazer acompanhar todos os documentos da sua petição inicial. E o réu, quando responde à inicial, ele deve apresentar todos os documentos com a contestação. No processo penal, não vigora essa regra. É claro que o Ministério Público, para oferecer uma denúncia, ele tem que trazer indícios de autoria e prova da materialidade. Então, ele deve trazer os documentos necessários para provar a materialidade e nos trazer algum indício de autoria. Mas documentos que forem surgindo posteriormente no curso do processo poderão ser juntados pelo Ministério Público no processo, sem dúvida. E o réu? O réu pode apresentar a sua defesa prévia desacompanhada de documentos. Ele poderá deixar para juntar esses documentos apenas nas alegações finais? Sim, poderá. Haverá preclusão? Não, não haverá preclusão. Não. Talvez o réu tenha considerado que, por uma estratégia de defesa, era melhor aguardar para juntar os documentos apenas no final, nas alegações finais, para aguardar e ver o que o Ministério Público seria capaz de produzir. É aquela cautela que eu mencionava na última aula. O réu, ele tem que ter cautela na produção probatória. Porque quem tem o ônus de provar é o Ministério Público. Então ele pode segurar os documentos e aguardar ver o que se forma dentro do processo para que então ele dê a sua cartada. Para que ele dê, como se diz no carteado, o truco. Para que ele apresente a sua prova, enfim. Se ele verificar que o Ministério Público não foi capaz de provar nada, ele simplesmente fica silente. É possível? Sim. Sem sombra de dúvida, é possível. Essa é a principal regra em matéria de documento. Pessoal, busca e apreensão, eu já falei para vocês. Quando nós trabalhamos aqui o sequestro, o arresto, eu já falei em busca e apreensão. A busca e apreensão, ela não é uma prova. A busca e apreensão é um meio de prova. A busca e apreensão é o meio para eu obter a prova material, para que eu possa obter o corpo de delito, para que eu possa obter o documento, para que eu possa apreender a arma do crime. Então aqui nós temos duas palavras, buscar e apreender. Buscar onde a coisa se encontra e apreendê-la, de modo a trazer a juízo esta coisa apreendida, que poderá depois ser periciada, por exemplo, poderá ser objeto do exame pericial. Nós dizemos que a busca e a apreensão ela pode ser pessoal ou domiciliar. A busca pessoal é a busca realizada sobre o corpo de uma pessoa. Quem realiza a busca pessoal? Em geral, a polícia. A polícia.
O Código de Processo Penal autoriza a polícia a fazer uma busca pessoal no corpo de alguém quando desconfie que o sujeito possa estar carregando, junto do seu corpo, um objeto do crime, por exemplo. Talvez vocês nunca tenham passado por essa situação, mas eu passei várias vezes na minha vida, principalmente quando era adolescente e ainda universitário, muitas vezes à noite, era parado pela polícia, coloca a mão aí na parede, não é? E fazia uma revista. Aquilo é uma busca pessoal. Precisa de mandado para fazer essa busca? Não. Basta a desconfiança legítima do servidor público de que aquele sujeito possa estar portando uma arma ou um produto de crime. Já a busca domiciliar, não. Né? Pelo contrário. A busca domiciliar, ela não é uma busca no corpo, mas uma busca no domicílio. Ela tem aí um regramento constitucional. Ela só pode ser realizada durante o dia e com mandado expedido pelo juiz natural da causa. Vejam, a polícia só pode entrar numa casa sem mandado e à noite em caso de flagrante delito. Óbvio, né? Óbvio. Está acontecendo um homicídio naquela casa durante a noite. Não, vamos pedir um mandado do juiz. Não, vamos esperar amanhecer. Isso não faz sentido. Faz sentido. Se existe flagrante delito, a polícia está autorizada a entrar em qualquer domicílio a qualquer hora do dia e da noite, sem mandado judicial, para realizar a prisão em flagrante delito e bloquear a prática do fato criminoso. Mas, se um crime já foi praticado no passado, se ele não está sendo praticado, então há necessidade de um mandado de busca e apreensão. O delegado deverá solicitar ao juiz a expedição de um mandado de busca e apreensão para que ele possa entrar no domicílio de dia e realizar a apreensão da coisa que deve ser apreendida. E aí eu estou diante de uma busca domiciliar. Vejam, o carro, o automóvel. O automóvel, ele dependerá, para sua caracterização, da situação em que ele se encontre. Eu sempre menciono assim. A busca em automóvel, ela é considerada busca pessoal quando eu estou dirigindo este automóvel na via pública. Se a polícia me para e revista o meu automóvel, é uma busca pessoal. Não precisa de mandado. Pare, temos desconfiança aqui, eu quero ver o carro. Analisa, busca pessoal, sem mandado. Mas se esse automóvel estiver dentro da minha garagem, na minha casa, e houver a desconfiança que a arma do crime esteja dentro dele, eu precisarei de um mandado. Óbvio, porque para dentro do portão da casa, tudo é domiciliar, mesmo que esteja dentro do automóvel. Então, leve em consideração esta regra do automóvel, tá? O automóvel na rua é uma extensão do meu corpo, busca pessoal. O automóvel dentro da minha garagem é a extensão do meu domicílio, mandado judicial para a realização da busca e apreensão. Por fim, eu gostaria de falar para vocês algumas palavras a respeito dos indícios. Vejam, o artigo 239 do Código de Processo Penal, ele diz que considera-se indício a circunstância. Meus caros e minhas caras, vejam, indício é uma circunstância, não é uma coisa. Não é uma coisa. Lá na evidência, no corpo de delito, quando nós falamos ali do corpo de delito, nós falávamos que o corpo de delito são coisas materiais. Coisas materiais. Aqui no indício, nós estamos dizendo que eles são circunstâncias conhecidas e demonstradas e provadas. O quê?
O crime? Não. A circunstância, que é conhecida e que é provada. Que tem relação com o fato principal. Indiretamente, portanto. Autorizando, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Vejam. Primeiramente, isso aqui está errado. Não é indução. É dedução. É dedução. O legislador errou, não é? Ele não estava na academia, ele não sabia a diferença do método indutivo e errou aqui quando utilizou a palavra indução. Não é por indução, é por dedução. Indício, portanto, é uma circunstância que me permite deduzir a existência de outra circunstância. O exemplo que eu dou é o do homicídio, fica tudo muito claro. No homicídio, o cadáver é prova de materialidade. Ele prova o fato principal. Ele prova que um homicídio aconteceu. O sangue espirrado na parede é um indício. É uma circunstância, ela mesma conhecida e provada, que tem relação com um fato, uma violência, e que me autoriza deduzir que um fato violento aconteceu, que um crime aconteceu, mas que eu não sei qual foi. Perceberam? Indício não é prova. Indício não é prova. Ninguém pode ser condenado com base em indício, porque o indício tem um caráter indireto. Ele não é direto, ele é indireto. Um carro filmado, um carro filmado pelas câmeras, né, que estavam no local do posto de gasolina e que passou em alta velocidade, a perícia tem condições de determinar a velocidade que ele estava imprimindo. Ou a polícia estava com o radar e capturou que o sujeito estava a 200 quilômetros por hora. E tem uma prova material disso. Eu tenho uma constatação da velocidade. Uma constatação direta da velocidade, uma prova da velocidade. Uma frenagem no asfalto não é uma prova da velocidade. A frenagem no asfalto é uma circunstância, ela mesma conhecida e provada, a frenagem está lá, que me faz deduzir que o sujeito estivesse em alta velocidade. Mas não é a prova. E se aquela frenagem foi produzida por outro meio, por arrastamento, por um meio mecânico? Se aquela frenagem foi produzida porque o asfalto estava com óleo, se bem que o óleo aí provavelmente não permitiria que a frenagem ficasse marcada. Vejam, eu terei aí muitas possibilidades de produção de uma frenagem artificial, que me faça acreditar que uma certa velocidade estava sendo imprimida naquele automóvel, mas que não o foi. Não é a prova direta. Percebem? Portanto, quando vocês tiverem uma evidência nos autos que se ligue imediatamente ao fato principal, cujo nexo de causalidade esteja ligado ao fato principal, nós falaremos em prova. Quando esta evidência dos autos não estiver ligada ao fato principal por nexo de causalidade, mas estiver ligada indiretamente, me fazendo deduzir algo, então eu estarei diante de um indício. Evidente, no processo penal, só as provas autorizam a condenação. Os indícios não autorizam condenação. Eu posso ter um processo com muitos indícios, mas não tem prova. E o sujeito deverá ser absolvido com fundamento no indúbio pro réu.
por mais fortes que esses indícios sejam. Então, o indício ele tem uma natureza integradora da prova. Ele fortalece, ele robustece a análise da prova. Ele permite ao juiz valorar a prova com mais certeza, certeza processual, não verdade, com mais certeza, com mais tranquilidade. Mas sozinho, o indício jamais pode levar a uma condenação. O seu caráter é integrativo da prova, volto a repetir. Ok, pessoal? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Deixe-me ver aqui no chat se vocês deixaram alguma coisa registrada. Nenhuma pergunta registrada. Gostariam de fazer alguma pergunta agora a respeito dessas provas que nós mencionamos em data de hoje? Tudo certo, professor. Tudo certo. Que bom, então. Então, eu agradeço a presença de vocês. Desejo aí um excelente dia, uma excelente semana e até a próxima aula. Até mais, professor. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.